Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos continuar a análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da terceira parte do livro, que aborda o processo nos tribunais, e vamos continuar a análise dos recursos. Estamos vendo mais precisamente, começamos na aula passada, vamos continuar na aula de hoje, a análise dos embargos de declaração como modalidade recursal. Vamos lá. Próximo tópico, embargos declaratórios e caráter infringente. O objetivo dos embargos de declaração é o esclarecimento, o complemento ou a correção material da decisão. Portanto, eles não se prestam a invalidar uma decisão processualmente defeituosa, nem a reformar uma decisão que contenha um erro de julgamento. Por isso, é comum dizer que os embargos de declaração não podem ter efeito modificativo da decisão impugnada, que é o chamado efeito ou caráter infringente dos embargos. Efeito infringente como consequência do normal emprego dos embargos. No entanto, infringentes, quaisquer embargos declaratórios podem ser, no cumprimento de sua função normal ou típica. Ao se suprir a omissão, eliminar a contradição, esclarecer a obscuridade ou corrigir o erro material, é sempre possível que a decisão de resposta aos embargos altere, até mesmo substancialmente, o teor da decisão embargada. Por exemplo, o juiz havia julgado procedente o pedido condenatório ao pagamento de quantia. No entanto, omitiu-se de examinar a questão da prescrição da pretensão de cobrança, que foi objeto de alegação pela parte e deveria até ser mesmo conhecida de ofício. Uma vez apontada essa omissão em embargos de declaração e constatada pelo juiz, seu suprimento poderá alterar essencialmente o resultado do julgamento, pois ao examinar a questão da prescrição e tê-la por ocorrida, o juiz emitirá um julgamento de mérito desfavorável ao autor, que antes tinha sido vencedor. Mas reitere-se, quando isso ocorrer, estar-se-á diante da sua função normal, típica, dos embargos. O caráter puramente infringente. O que não se admite é o emprego puro e simples dos embargos declaratórios com o escopo de se rediscutir aquilo que o juiz decidiu. Nesse caso, afirma-se que se trata de caráter puramente infringente. Em regra, quando isso acontecer, os embargos deverão ser rejeitados. Numa hipótese específica, a lei determina o aproveitamento do ato, numa especial aplicação do princípio da fungibilidade. Se os embargos forem interpostos contra a decisão monocrática de relator, com a mera pretensão de efeitos infringentes, cabe a sua conversão em agravo interno, devendo ao recorrente ser oportunizada a complementação das razões recursais, para adequá-la às exigências do parágrafo 1º do artigo 1021 e, eventualmente, acrescentar outros fundamentos e pedidos que não haviam sido incluídos. Vejam o parágrafo 3º do artigo 1024. Abre-se uma exceção à vedação de efeitos puramente infringentes nos casos extremos em que uma decisão não é passível de nenhum outro recurso,
senão os embargos declaratórios, e a decisão padece de defeito gravíssimo, que não se caracteriza como omissão, contradição ou obscuridade. Embora havendo grande controvérsia, doutrina e jurisprudência, inclusive do STF e do STJ, tendem a admitir a utilização dos embargos declaratórios em tais casos, com efeitos infringentes atípicos, portanto. Caráter infringente e contraditório. Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente, seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico, antes de decidi-los, o julgador deve ouvir a outra parte, contrária no prazo de 5 dias. É o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 1023. É nesse sentido a seguinte lição do professor Alexandre Freitas Câmara. Vou fazer aqui a leitura da citação direta que aparece na tela para vocês, logo adiante, e eu indico a obra consultada. Se o julgamento dos embargos de declaração implicar modificação da decisão embargada, deverá garantir-se a quem tenha anteriormente interposto recurso contra a decisão previamente prolatada o prazo de 15 dias para complementar ou alterar suas razões recursais, nos exatos limites da modificação eventualmente produzida. É o parágrafo 4º do artigo 1024. Caso esta complementação não ocorra, porém, ainda assim será o caso de apreciar-se aquele recurso. É o que pode acontecer de o recorrente não ter a intenção de promover qualquer complementação ou alteração de suas razões, e seu silêncio deverá ser interpretado como uma ratificação do recurso anteriormente interposto, que deverá ser julgado nos termos em que originariamente apresentado. Deverá, neste caso, o órgão julgador verificar se o recurso está prejudicado, o que pode acontecer em razão de eventual incompatibilidade entre o recurso interposto e o teor final da decisão já alterada pelo julgamento dos embargos de declaração, ou não. A obra consultada, a citação, a referência bibliográfica completa, aparece na tela aí agora para os senhores. E aí vamos falar um pouco disso que o professor Câmara adiantou, a modificação da decisão e o recurso subsequente. A interposição de embargos declaratórios interrompe o prazo para outros recursos, eventualmente também cabíveis contra a decisão. Por exemplo, interpostos embargos contra a sentença, interrompe-se o prazo para apelar. Imagine-se que a parte, sem saber que o adversário interpôs embargos de declaração, interpõe desde logo o recurso cabível contra a decisão. No nosso exemplo, ele interpõe apelação contra a sentença. Se os embargos são acolhidos e geram mudança no conteúdo da decisão, isso pode interferir sobre os pressupostos e a extensão do recurso subsequente. Por exemplo, ao suprir uma omissão, o juiz acrescenta um capítulo condenatório antes inexistente, ampliando, portanto, o objeto passível de impugnação no recurso seguinte. Ou então, o acolhimento dos embargos pode levar até a inversão do resultado do processo, como no exemplo antes dado, em que o juiz havia proferido sentença de procedência e, ao suprir a omissão, reconhece a prescrição e resolve o mérito contrariamente ao autor. Assim, se a modificação da decisão for provocada por embargos de declaração, concede-se à parte que já havia interposto o recurso seguinte o prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração, para que proceda a complementação ou alteração de suas razões nos exatos limites da modificação. É o que se vê do parágrafo 4º do artigo 1024. Caso não ocorra tal emenda do recurso, o órgão julgador deverá verificar se o recurso encontra-se prejudicado pela modificação da decisão anteriormente prolatada, ou se ele permanece sendo passível de conhecimento, o recurso subsequente. Já quando o julgamento dos embargos não gerar nenhuma mudança na decisão, seja porque eles não foram conhecidos ou providos, seja porque, embora providos, isso não implicou nenhuma alteração substancial no conteúdo decisório, o recurso ajuizado antes será processado e julgado, independentemente de sua ratificação. É o que consta do parágrafo 5º do artigo 1024. Portanto, está definitivamente superado o enunciado da súmula de jurisprudência predominante do STJ de número 418, que pretendia exigir ratificação em todo e qualquer caso em que o recurso houvesse sido interposto antes da publicação da decisão dos embargos, mesmo quando a decisão dos embargos não houvesse minimamente alterado a decisão recorrida.
Tal enunciado, editado ainda na vigência do Código anterior, de 73, jamais se mostrou razoável e era incompatível mesmo com as diretrizes daquele diploma, recebendo muitas críticas. As regras ora examinadas foram uma clara reação a esse enunciado. Embargos de declaração e pré-questionamento. O recurso extraordinário e o recurso especial têm por objeto o controle da correta aplicação, respectivamente, das normas constitucionais e das normas infraconstitucionais federais. Para que caibam tais recursos, é indispensável que a questão constitucional ou de direito federal tenha sido posta no processo e enfrentada pela decisão recorrida. É o que se chama de pré-questionamento. No entanto, há casos em que, embora existisse uma questão constitucional ou de direito federal para ser resolvida, o órgão julgador local omitia-se de enfrentá-la. Nesses casos, para que se configure o requisito do pré-questionamento, a parte que pretende interpor o recurso extraordinário ou especial tem de, antes, opor embargos declaratórios, visando a suprir essa omissão. Sem a oposição desses embargos, o recurso extraordinário ou o especial não poderá ser conhecido. É o que consta do enunciado 282 da súmula de jurisprudência dominante do STF. Mas o que acontece se, a despeito de opostos os embargos, o órgão julgador insiste em manter a omissão, rejeitando os embargos e afirmando que não há nada a ser complementado? No STF, sempre se entendeu que a interposição dos embargos declaratórios era suficiente para a configuração desse tal de pré-questionamento, a despeito de eventual insistência na omissão pelo órgão ACOR. Já o STJ consolidou um entendimento distinto na vigência do Código anterior, de 73. Editou até mesmo o enunciado de número 211 da súmula de jurisprudência dele, do STJ, prevendo ser inadmissível o recurso especial quando, apesar da interposição de embargos de declaração, a questão não fosse apreciada pelo tribunal de origem. O recurso especial teria de versar, então, não sobre a questão omitida, mas sobre a violação às regras relativas ao cabimento dos próprios embargos declaratórios. Ou seja, ao não acolher os embargos, o tribunal local teria violado as regras de lei federal do CPC sobre o dever de serem supridas as omissões da decisão, e o recurso especial teria de versar sobre isso. E aí, se for o caso do STJ dar provimento àquele recurso especial, os autos eram baixados para que o tribunal sanasse a omissão para que depois subisse novamente. O CPC de 2015 alterou essa orientação, dispondo em seu artigo 1025 que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de pré-questionamento, incluídas no acordo, desde que o próprio STF ou STJ, ao julgar, respectivamente, o recurso extraordinário ou o recurso especial, entenda que houve mesmo o defeito que se pretendeu combater mediante os embargos. Essa regra contribuirá, e muito, para a economia e celeridade processuais, na medida em que não haverá necessidade de retorno do processo ao tribunal de origem para que o vício seja sanado e o requisito do pré-questionamento seja, enfim, cumprido. Se o Tribunal Superior reconhecer que houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material, as questões ventiladas nos embargos declaratórios, que não foram devidamente analisadas no tribunal de origem, serão desde logo apreciadas no julgamento do recurso excepcional, seja o recurso extraordinário ou o recurso especial. Nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Vamos deixar para tratar de modo separado no próximo vídeo sobre o procedimento dos embargos de declaração. Então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.